meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Diante de toda essa situação, estando com saúde, isso que importa. A nossa aula de hoje é ética, está aqui, ó. Vocês estão visualizando na tela. E a gente tem algumas palavrinhas aí, que são palavras que estão incorporadas dentro da ética, valores, né? Que estão dentro da ética, como respeito, igualdade, valores e direito. Então, só para a gente recapitular e fazer aquele fechamento de ética como um todo, então o que é que a gente tem? Que a ética é o estudo do conjunto de valores de um indivíduo ou de um grupo. Então, são esses alguns desses valores, alguns desses princípios que nós estaremos aqui trabalhando, tá bom? Então, material na mão, vamos comigo. Um dos assuntos que nós iremos tratar é o consumismo e o desperdício. Então, acompanhe a leitura, na qual eu irei realizar do texto do livro de vocês. Atualmente, muito mais do que nos séculos anteriores, ou mesmo nas décadas anteriores, existe uma oferta muito grande de todo tipo de produto. As lojas estão sempre cheias de novidades e crediários. Tudo para que as pessoas comprem mesmo que nem precisem tanto de algumas coisas. Já existe a possibilidade, pela internet, de as pessoas nem saírem de casa para realizar compras. Com essa oferta tão grande e tantas facilidades, as pessoas começam numa compra sem fim e aí viram consumistas. O consumismo é a prática de comprar tudo o que vê. Essa prática pode se tornar uma mania que vira um vício, ou seja, a pessoa não consegue parar de comprar, de gastar. Então, o lado financeiro fica comprometido, mas também o psíquico e o emocional. As crianças também são afetadas por esse comportamento. Elas ficam ansiosas pelas compras e, como todo consumista, após uma compra, já pensam na próxima. A nossa sociedade, principalmente no Ocidente, é extremamente consumista. Esse consumo exagerado causa outros problemas, além de deixar as pessoas nessa dependência e ansiedade. Há um acúmulo de lixo e isso é desperdício. Quem compra muito, acumula muita coisa. Quem come sem ter cuidado, joga fora alimentos que poderiam servir para quem nada comeu, por muitas horas. Sem falar no lixo orgânico, que se multiplica, e nos muitos vegetais que poderiam ser melhor aproveitados, mas são jogados fora. E esse comportamento é o oposto ao modo de agir do cidadão, não é mesmo? Então, vamos refletir sobre essas duas atitudes tão opostas. Vamos fazer uma reflexão breve acerca desse nosso assunto que acabamos de ler. Então, o que é que a gente podemos ver aí? A questão do consumismo. O consumismo é aquela compra desenfreada, tá? É aquela compra compulsiva de produtos que muitas vezes não está naquele momento necessitado. Então, como o livro aí mesmo diz, né, é a prática de comprar tudo o que vê. Então, o que é que acontece? Eu vou a uma loja, estou precisando de uma bolsa, ok, comprei uma bolsa, está suprindo a minha necessidade. Mas o que é que acontece? Por eu ser consumista, eu vou começar a sentir aquela necessidade de querer comprar mais, então eu vou comprar mais outra bolsa, e aí eu não paro mais e vou comprando e comprando, como acontece pessoas que chegam, têm várias bolsas, vários outros objetos, que às vezes ainda estão embalados e nem usam. Então, isso é o consumismo, é aquela compra sem controle, principalmente daquilo que nós não necessitamos naquele momento. Se deve comprar, sim, mas comprar aquilo que é necessário para nós. Não simplesmente comprar por comprar. Então, hoje é um problema social e que está presente dentro da nossa sociedade entre as pessoas. Sem falar que somos bombardeados o tempo todo por propagandas, né, comerciais,
na televisão. E principalmente vocês, crianças, não é verdade? A gente liga a televisão muitas vezes, está lá o videogame da nova geração, o atualizado. Hoje, um dos maiores problemas nas pessoas é a questão dos eletrônicos. Você compra um celular hoje, então daqui a um mês já está um outro celular mais avançado no mercado. E muitas pessoas acabam entrando num problema financeiro por causa dessa falta de controle. Isso é muito sério dentro da nossa sociedade hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Principalmente quando fala de povo ocidental, que somos nós. Então, o que é que nós temos aí? E o que é que isso gera dentro da sociedade? O desperdício. Porque eu acabo fazendo o quê? Produzindo, tá? Mais o quê? Em relação ao meio ambiente, mais lixo. Eu acabo produzindo mais uma situação em que pessoas vão ficar mais necessitadas e precisando, porque eu acabo consumindo mais. Tá? Isso é um pouco da reflexão do nosso texto de hoje em relação ao consumismo e ao desperdício. Sem falar no acúmulo de lixo, né? Que quanto mais eu vou acumulando, mais aquilo, com o passar do tempo, vai amontoando-se. Aí chega um momento que você tem que se desfazer daquilo que você tem, por conta da quantidade. Tá ok, pessoal? Vamos ao nosso outro assunto reflexivo, né, de ética, que é a solidariedade e o diálogo. Vamos lá. Então, temos aí. O que é necessário para haver um diálogo? Talvez você diga que apenas 2 pessoas já bastam. Mas o diálogo só acontece quando ambas as partes desejam que ele aconteça. Pode ser entre 2 pessoas ou entre grupos. Na realidade, o diálogo estabelece a troca de saberes, pois alguém sempre tem algo a nos ensinar e nós também. Todos sempre aprendemos e ensinamos. Essa é a verdade. O respeito é o primeiro valor necessário para uma sociedade existir e sobreviver. Em seguida, vem a justiça. Esses 2 valores vão trazendo outros, pois se eu respeito e sou respeitado, isso significa que há justiça. Se há falas e há escutas, isto significa que há diálogo. A solidariedade, que já vimos em outros textos, é quando nos colocamos exatamente no lugar do outro. Sentimos a dor do outro e somos justos, respeitosos, colaboradores, amigos, verdadeiros. Então, esse valor precioso para a comunicação entre os seres envolve toda a questão do bom relacionamento. A cidadania chama a solidariedade e o diálogo. Quando países representados por líderes religiosos reúnem-se e dialogam, podemos ter a mais absoluta certeza de que houve respeito ao sagrado de cada um. Houve escuta, houve fala e, consequentemente, o acordo, possível motivo do encontro. A circunstância, até mesmo em conflitos que resultam em guerra, a paz só acontece quando se estabelece o diálogo. E, certamente, porque abriu-se o espaço para o respeito. O diálogo e a solidariedade são valores éticos que compõem a possibilidade da harmonia e também da paz, dos acordos e dos acertos. Então, cidadãos, vamos dialogar. Nesse outro texto que acabamos de ler, nós temos aí a solidariedade e o diálogo. Solidariedade é aquela situação em que nós podemos nos colocar, né, quando nós nos colocamos na situação do outro. E o diálogo é a conversa. E que deve haver, né, a troca de ideias, a troca de informações e de saberes que ocorre entre 2 pessoas ou em um grupo. E o diálogo, ele é importante para uma sociedade funcionar dentro de uma igualdade e dentro do respeito um para com os outros. Então, a solidariedade e o diálogo aí, quando a gente veio do texto o consumismo e o desperdício, todos estão interligados,
Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu também vou me preocupar na situação do outro. Quando eu começo a comprar, né, sem controle, eu começo também a prejudicar o outro. Eu prejudico o ambiente. Na questão ética, todos estão envolvidos. Mas focando mais no texto agora que nós lemos em segundo, então a gente pode ver o quanto é importante o diálogo, o quanto é importante o respeito entre as pessoas. Então, isso são atitudes, valores, princípios que devem existir dentro de uma sociedade e que devem ser colocados em prática na convivência social entre os indivíduos. Então, isso é algo que cada um de nós devemos nos preocupar. Então, tudo pode ser resolvido através de um diálogo. Eu não preciso brigar, eu não preciso criar situações de violência para que algo seja resolvido. Muitos países aí entram em guerra um com o outro justamente por falta de diálogo, do respeito, da solidariedade. Isso, infelizmente, até hoje, em pleno século em que nós estamos, é uma realidade do mundo, infelizmente. E torcemos um dia para que isso acabe e que o homem venha a entender realmente o valor ético de suas atitudes. Entender o quanto é importante, não só para a nossa saúde, mas para a saúde do planeta, das pessoas do mundo, esse tipo de comportamento. Então, esse é o nosso assunto de hoje de ética. Nós exploramos esses dois assuntos, tá? Nós iremos agora assistir, tá? Um vídeo. Vocês vão assistir aí uma sugestão de um vídeo dentro desse nosso assunto. E logo após você está voltando para a gente aí. Bem, pessoal, vocês assistiram o vídeo, ele é bem interessante, né? E bem reflexivo. Perceberam a reação das pessoas quando chegaram num restaurante e encontraram o prato aí faltando um pedaço do prato? Qual seria a sua reação? Se você, ao chegar em um restaurante, fosse pegar o prato para comer, né, para se servir, e tivesse faltando uma parte do prato. Isso foi uma campanha, tá? Realizada para que as pessoas tivessem consciência, principalmente dessa questão do desperdício de alimento, que hoje é um dos maiores problemas, não só no nosso país, mas do mundo. Enquanto países desperdiçam milhões e milhões de alimento, existem milhões e milhões de pessoas
que precisam de alimento e não têm. Então, isso é uma questão assim muito séria, é um problema hoje mundial, não só um problema do nosso país, mas um problema de todo o planeta. Essa questão do desperdício do alimento. É por isso que é tão importante tudo que se coloca num prato para comer, comer tudo e não se desperdiçar. Então, pensem sempre nisso, tá? Parem e pensem nessa questão. Sempre quando vocês estiverem comendo, e sempre que a gente estiver comendo, a gente tem que lembrar e agradecer pelo alimento que nós temos, mas lembrar e não esquecer que existem milhões e milhões de adultos, no meu caso, e milhões de crianças, no caso de vocês, precisando de alimento e não tem nada para comer. Isso é uma questão séria e que a gente precisa pensar e cada um fazer sua parte. Então, como está aí o desenho nosso aqui do lado, né? Bem aqui do lado, diga não ao desperdício. Não é só o desperdício que nós falamos material, tá? Mas esse desperdício alimentar, ele é muito sério. Tá bom, pessoal? Então, está dada aí, né, as reflexões. Espero que vocês, que a aula de ética, ela tem esse objetivo, né? Trabalhar a reflexão, levar vocês a refletirem sobre questões sociais, principalmente do nosso país e do mundo, tá? Porque nós estamos inseridos nisto e nós devemos fazer a nossa parte, independente de qualquer coisa. Mas vamos lá para a nossa hora da atividade. Vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, o que a gente pôde aí absorver desse conteúdo de hoje. Vocês sabem que ética trabalha muito com a opinião de vocês e é isso que a gente quer de vocês, que vocês coloquem, tá, a opinião e o que vocês entendem sobre essas questões que nós acabamos de falar. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, já sabe, tia vai explicar agora e qualquer coisa me pergunta lá no grupo, tá? Vamos lá. Então, nós temos aí, na página 23, o seguinte. Imagine que você está em um supermercado e precisa ajudar sua tia nas compras da semana. Ela está com pouco dinheiro e deve comprar apenas o essencial. Marque apenas o que você considera indispensável em uma compra. Em uma feira, como a gente fala mais comumente, né? A resposta é pessoal, cada um de vocês vão assinalar. Então, vocês vão ver aí a lista, aí vão colocar um X. Que tipo de alimento eu preciso comprar em uma situação de emergência, em uma situação de pouco dinheiro? Nós estamos hoje vivendo uma situação assim em nosso país. É um momento que a gente não pode estar desperdiçando com qualquer coisa o dinheiro. Então, ele tem que ser bem empregado. Então, é aí. Vejam os produtos que tem e desses produtos, quais são aqueles realmente essenciais para se ter como alimento e adquirido em uma compra, tá? Analisem aí, pensem e coloquem. Vou marcando. Segundo, para você, o que é importante na hora de comprar? Quando você vai comprar, o que é importante para você? Tá? A necessidade do produto, a necessidade daquilo que você vai comprar, simplesmente a sua vontade, o seu desejo de ter aquilo, ou outro fator, outra coisa. Então, vocês pensem e coloquem. Terceiro, qual a diferença entre comprar marcas famosas e marcas comuns? A gente sabe que existe uma diferença grande aí em relação a valor, né? Quando se compra uma marca famosa e quando se compra uma marca comum. E aí, para você, qual é a diferença entre comprar algo de uma marca famosa e de uma marca comum? Quarto quesito. Quando você vai fazer compras com sua família, vocês costumam fazer uma pesquisa de preços? Então, eu vou comprar algo. A gente vai decidir ir comprar um eletrodoméstico para casa, por exemplo, né? Então, o que é que vocês fazem? Vocês vão e compram o primeiro produto na primeira loja que vocês entrarem, ou vocês fazem uma pesquisa de preço.
E se vocês fazem ou não, explica por quê, tá? Na outra página, que é a 24, tem assim: observe as imagens atentamente e reflita sobre todo o significado que elas podem fornecer. Depois escreva uma frase que ajude a sociedade planetária a não ser tão consumista. Nas imagens de vocês aí, são 4 imagens, tem aí uma mulher com um monte de sacola, temos uma outra com o celular. Terceira imagem, eu tenho aí a praia com muito lixo. E a última, eu tenho uma criança esperando doações. Então, o que acontece? Vocês vão observar essas imagens e vão escrever uma frase que ajude a sociedade planetária. O que é a sociedade planetária? É a sociedade do mundo, do planeta, a não ser tão consumista. Crie uma frase alertando, vamos dizer que é uma frase de alerta, para que as pessoas não se tornem ou não sejam tão consumistas, né? Não comprem tão sem pensar antes, tá bom? Sexto, você sabe a diferença entre os termos consumista e consumidor? Defina cada um. Neste caso, procure no dicionário e escreva abaixo. Faz uma pesquisa, tá? Como eu estou dizendo a vocês, quem tem dicionário em casa e quiser realizar com dicionário, ótimo. Quem não, o que é que faz? Pega aí, no caso, faz uma pesquisa rápida na internet para saber a diferença entre os dois e escreve. Sétimo, você já conhece a diferença entre consumista e consumidor? Observe a imagem em que o senhor Joaquim está fazendo compras e complete as frases abaixo. Então, o que é que acontece? Não era uma pergunta, não, tá? É uma afirmação. Você já sabe a diferença, que vocês responderam no quesito anterior. Então, agora vocês vão observar a imagem. A letra A diz assim: seu Joaquim pratica atitudes de consumidor quando? Então, ele se torna um consumidor quando ele faz o quê? Aí vocês completem a frase. Não precisa copiar a frase de novo, não, tá, gente? Apenas completem. B. Seu Joaquim pratica atitudes de consumista quando? Então, que atitude ele tem? Que essa atitude é uma atitude de consumista. Então, vocês completem a frase. Não precisa copiar ela, não. Tá bom, pessoal? Então, realizem a atividade, tá? Boa sorte aí na tarefa. Um beijo enorme. E qualquer coisa, pode falar com tia para tirar as dúvidas. Tá bom, meus amores? Um beijo enorme. Tchau!